Faculdade mata a fé de alguém? E se mata, como que a gente lida com isso ou evita a tal da morte? Olá, eu sou Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Se você gosta de Bíblia e de teologia, ele já é um pouco propriedade sua, porque é disso que ele trata, mas o YouTube só identifica que você gosta desse tipo de assunto se você deixar o seu like, quem sabe um comentário aqui no vídeo. E assim ele passa a te recomendar vídeos desse tipo também. Eu queria ver com vocês, assistir com vocês, um vídeo do pastor André Valadão sobre esse assunto, e a gente vai ver junto, eu vou deixar ele falar, e depois a gente vê o que a gente pode pensar a respeito disso. Então, tem 1 minuto e 20, acho que você aguenta aqui comigo o André Valadão falando sobre a faculdade e a fé dos seus filhos. Se a faculdade vai acabar com a vida do teu filho, não manda ele para a faculdade. Não manda, vai vender picolé na garagem. Ah, mas eu não criei meu filho para isso. Você criou para quê? Para ele ir para o inferno, pô? Criou seu filho para quê? Criou sua filha para quê? Para virar uma vagabunda? Você criou para ela ser uma mulher santa, uma mulher digna, de família, cheia de Deus. Aí ela tem um diploma, e é rodada, é doida. Você sabe o filho que você tem, a filha que você tem. Ah, mas ela tem um sonho. Ah, eu tenho um sonho. O sonho é ter um doutor na minha família. Aí seu filho está lá. Doutor, mestrado, doutorado, rabalado, camacaba, lagabaga, lagabaga, bagabaga. Você vai falar de Jesus, aí fala assim, não fala de Deus para mim, não. Acabou sua vida, irmão. Aí você vem para a igreja, o que eu errei? Você aceitou. Você, papai e mamãe, e se você está vivendo essa situação, eu tenho boas novas para você. Não pare de lutar pelos seus filhos. Não pare de orar pelo seu marido, orar pela sua esposa, orar pela sua filha. A palavra de Deus não volta vazia, a semente vai brotar. Olha, vocês viram aí o que ele disse. E eu queria dizer de antemão, a primeira coisa, não pare de orar pelos seus filhos, pelo seu marido. Isso de fato é algo bom. Significa que eles vão ter uma experiência com Deus? Se não tem, se você está vivendo essa situação, não necessariamente. A experiência deles com Deus é deles. É deles. Onde foi que eu errei? Talvez não tenha sido você, mas não deixe de orar por eles, pelo seu marido, pelos seus filhos, por quem for. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria falar para você é que a partir de agora eu vou me tornar bastante crítico do vídeo que a gente acabou de ver, e você pode talvez estar pensando assim, poxa vida, Vitor, mas isso é injusto porque é um corte. Tem que ver a pregação inteira. Eu até concordo, mas é um corte que o próprio André Valadão colocou no perfil dele. Não foi alguém que recortou isso da pregação e divulgou. Não, é algo que ele mesmo produziu ou a equipe dele. Então eu suponho que ele esteja satisfeito com a mensagem que está nesse recorte desse vídeo do jeito que está. E é a ele que eu vou reagir. E é ele que viralizou. Tá? Então esse é o segundo ponto. A partir de agora, vamos falar de algumas coisas sobre esse vídeo aqui. Algumas mais curtas e mais rápidas. Primeiro, se a faculdade vai destruir a vida do seu filho, não coloque ele na faculdade. É como esse vídeo começa. E esse condicional ele é importante, né? Porque, de fato, se eu tenho um filho e eu sei que algo vai destruí-lo, eu quero evitar esse algo. Ponto. Entretanto, faculdade é algo que se faz na vida adulta. E eu não vou colocar minha filha na faculdade. Siri, eu não te chamei. Eu não chamei você, Siri. Fica aí em paz, tá? Mas assim, eu não vou colocar minha filha na faculdade. Quem vai se colocar na faculdade é a minha filha, prestando vestibular, passando no vestibular.
eu posso pagar essa faculdade ou não. Eu posso ajudá-la a pagar a faculdade se for uma instituição privada e ela de repente não tiver condições, mas é uma coisa que ela faz na vida adulta. E isso é muito importante. A vida adulta, do ponto de vista bíblico, começa mais cedo do que a nossa vida adulta no Ocidente, tá? Mas eu não vou nem levar em consideração a questão bíblica, que coloca a vida adulta mais cedo. Eu vou levar em consideração apenas a nossa versão ocidental do que é a vida adulta, e faculdade se faz na vida adulta. Quem se coloca na faculdade é a pessoa, não são os pais. Começa por aí. E tem que começar por aí. Quem cria filhos tem que saber que um dia o cordão umbilical ele é cortado. Um dia essa pessoa ela tem que ser criada para a autonomia. Idealmente, dentro de um ambiente cristão, a gente está criando para que ela, assim, receba a mensagem do Evangelho, e recebendo a mensagem do Evangelho, Cristo a alcance, de fato, a gente ensina e cria para isso, mas mais do que isso, a gente ensina e cria para que essa criança, quando adulta, seja missionária de Cristo Jesus. Então a gente cria para que ela vá. Para que ela vá. Para que ela participe dessa dádiva divina que é a grande comissão. Eu já falei isso em outros lugares, mas a minha filha, ela está dentro do espectro autista. Meu maior sonho é que ela tenha autonomia para a adulta ser quem ela é e viva. Então, em algum momento a gente tem que saber que a gente não tem esse controle sobre vida de filho. Ponto. Outra coisa. Algumas das questões que ele colocou aqui, e o André, ele pastoreia uma comunidade nos Estados Unidos, então talvez o contexto aqui seja um contexto de faculdade americana, que os pais de fato pagam pelas universidades dos filhos, e mais do que isso. As universidades americanas, elas têm algum tipo de contexto moral que acontece no Brasil, mas numa intensidade menor. Me chama a atenção nesse corte a edição sexista da aplicação que ele colocou. O filho é o filho, que pode se perder. Paciência. A filha vai ser uma doida e uma rodada. Isso é complicado, hein? A faculdade transforma a mulher em doida e o homem não? A faculdade transforma pessoas em doidos? Essa é uma pergunta a se fazer. Mas, em especial, a mulher e o homem não? Qual que é o lance? E se o rapaz tem uma vida sexual ativa na faculdade e tal, tem problema? Porque, aparentemente, da menina tem a ponto de merecer ser colocado no corte. Do homem, não? Não sei. Qual que é a ideia? Chama atenção. Chama bastante atenção. Enfim. Dito isso, a faculdade, ela destrói a fé de alguém? Bom, eu fiz faculdade. Você pode dizer, Vitor, você fez faculdade 20 anos atrás. É verdade, eu fiz faculdade 20 anos atrás, mas eu trabalho com universitários até hoje. Tanto no ambiente secular, quanto na igreja. Trabalhar com universitários é o meu trabalho. A faculdade mata a fé? Olha, se esse universitário não estiver preparado para o ambiente de faculdade de acordo com a fé dele, pode ser. Do ponto de vista desse comportamento moral, eu posso dar um testemunho pessoal. Eu era o único evangélico da minha sala. E, cara, eu casei virgem, tá?
dependendo do preparo que você dá para essa pessoa, isso aí se mata a fé. Tem uma outra coisa que eu queria dar um destaque para a fala do André, que é a seguinte. Porque o seu filho vai lá e faz a faculdade, faz mestrado, doutorado. Cara, você sabe a parcela da população brasileira que tem doutorado? Cara, é da ordem de 0,0x%. Quase ninguém. Então que preocupação é essa? Numa leitura de realidade meio distorcida, né? Quando a gente fala que o filho vai ser doutor, geralmente a gente está falando do contexto brasileiro, aí não do contexto americano, em que o filho estudou medicina ou estudou direito, e se você faz direito, você sai de lá doutor se você é advogado, né? Mesmo sem fazer o doutorado. Você é chamado de doutor mesmo sem o doutorado, você faz direito. E chama a atenção também o fato de que esse discurso de não faça faculdade vem de alguém que está com a vida financeira absolutamente resolvida, né? Chama a atenção também. Mas vamos falar de viver a fé dentro do ambiente universitário. Existem crises de fé que a faculdade propicia? Bom, existem crises morais. Essas crises morais não são o meu foco hoje, embora no recorte ele misture tudo ali, né? Existem crises de fé no ambiente universitário? Existem. Mas eles podem ocorrer, alguns deles, a maioria deles, também fora da universidade, quando você tem simplesmente contato com conhecimento. Se você tem uma percepção de mundo de uma leitura bíblica muito literalista, por exemplo, e você se depara, não vou nem falar com teoria da evolução, não, vou falar de coisas mais estabelecidas, como geologia, por exemplo, cara, você vai ter alguma coisa para resolver ali. Vai ter uma questão de fé para resolver. Então existem coisas do conhecimento e do mundo cognitivo que podem dizer alguma coisa a respeito da perda da fé. Entretanto, o texto bíblico, quando ele lida com crises de fé, seja para a universidade, seja em qualquer contexto de crise de fé, na maior parte das vezes ele não dá uma resposta cognitiva para a crise de fé. Uma resposta do ponto de vista da apologética racional. Então eu queria dizer para você o seguinte: você vai mandar o seu filho, você mesmo vai para a universidade, para a faculdade, quer viver fé nesse ambiente, ser preparado do ponto de vista intelectual e cognitivo tem a sua relevância, tem a sua importância. Mas o principal não é isso. O principal é aquilo que Jesus faz com os discípulos. E é aquilo que no começo do vídeo eu dei uma dica. É viver a grande comissão no ambiente universitário. O que é a grande comissão mesmo, Vitor? Mateus 28, 19 e 20, né? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo aquilo quanto eu vos ordenei. E eu estarei com vocês para todo o sempre. Aí a gente está falando da grande comissão. E a gente lê a grande comissão e conhece a grande comissão por causa de congresso missionário que teve na igreja, mês de missões, não sei se a sua igreja tem isso, quem tem já está se identificando e está lá a grande comissão e ela é usada para fazer com que você veja o testemunho do missionário lá na frente, se sinta um pouco culpado, quem sabe contribua financeiramente ou aceite o seu próprio chamado ou algo do gênero. E a verdade é que a grande comissão não é uma fórmula para que você se sinta culpado ou compelido a contribuir. A grande comissão é um presente de Jesus para a gente com crise de fé. Se você ler a partir do versículo 16, essa mesma passagem, você vai ver ali que os discípulos se encontraram com Jesus no monte conforme eles haviam combinado, conforme Jesus tinha ordenado. Eles foram lá porque Jesus mandou. Encontraram com Jesus naquele monte. O detalhe importante ali é que esse Jesus que ordena aos discípulos que vão até o monte para se encontrar com ele é o Jesus já ressurreto. A gente está falando do capítulo final de Mateus. Depois dessa história não tem mais nenhuma. Mateus termina assim. E esse Jesus ressurreto orienta os discípulos que encontrem consigo ali naquele monte. Os discípulos vão e encontram novamente Jesus ressurreto. E então eles o adoram. Alguns, porém,
duvidam. Diante de um Jesus ressurreto, que eles já tinham encontrado, eles simplesmente veem Jesus ressurreto novamente, e então eles têm uma crise de fé. Veja só, os mais preparados, que foram discipulados pelo próprio Jesus, diante da prova racional de que Jesus é quem diz ser, ainda assim, eles experimentam uma crise de fé. Ou seja, crises de fé podem acontecer com o mais preparado, a gente não sabe qual discípulo que foi, né? Os maldosos vão dizer, Mateus devia estar lá no meio, por isso que ele não quis dizer quais eram os nomes. Talvez fosse Pedro. Poxa, Pedro, negou a 4ª vez então, cara? Talvez fosse Tomé. Pô, Tomé, de novo, cara? Já encostou nas minhas feridas e agora outra vez? Talvez fosse Natanael. Até agora, Natanael, você não sabe se algo bom pode mesmo vir de Nazaré? A gente não sabe. O que a gente sabe é que se até os discípulos, diante do Cristo ressurreto, passam por crises de fé, que dirá nós mesmos, na faculdade ou em qualquer outro lugar. Crises de fé acontecem. Ninguém está isento e não há o que um pai ou uma mãe possam fazer para eliminar as circunstâncias de vida em que uma crise de fé pode aparecer. Até os discípulos, cara a cara com Cristo ressurreto, duvidaram. E então, diante dessa dúvida, o que Jesus faz? Jesus faz o seguinte, ele se aproxima deles. E aproximando-se deles, ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos. Em outras palavras, ele chega diante dessa crise de fé, ele diz assim, vocês sabem quem é que está diante de vocês? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Com quem que vocês pensam que vocês estão falando? E quando você imagina que a bronca vai aumentar, ele oferece um presente. Ele diz, então podem ir. Não precisa crise. Eu vou estar com vocês. Agora, a maneira de lidar com a crise é encarnando essa missão da grande comissão. Portanto, vão e façam discípulos. Então, a primeira chave é a gente faz discípulos. E na medida em que a gente faz discípulos, a gente tem testemunhos, histórias, transformações de vida para contar. E aquilo faz parte da nossa fé. E isso pode acontecer na faculdade, por que não? Fazer discípulo, você vai fazer um discípulo que não conhece Jesus, que não conhece a Cristo. Você vai levar a mensagem de Cristo para alguém que não conhece. Então sempre será num ambiente de hostilidade à sua fé. Mas na medida em que você faz discípulos, você tem histórias para contar, você conhece história de gente que foi transformada. Você participa daquela festa nos céus, de toda vez que alguém conhece a Jesus, acontece aquela festa, você toma parte naquilo. E a crise de fé, ela pode aparecer, mas ela não resiste a esses testemunhos. E aí você pode perguntar, mas como eu faço discípulos então, Vitor? Então você inclui essas pessoas no povo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, trazendo para dentro do povo. E trazendo para dentro do povo, você percebe que a sua fé, embora seja pessoal, ela é comunitária, ela não é individualista. Ela é pessoal, ela é sua, mas ela é comunitária. E sendo comunitária, ela é comunitária em todas as nações, geograficamente, mas ela também é comunitária através do tempo. Então ela é uma fé que resiste à perseguição, resiste ao desafio intelectual, durante 2000 anos segue viva. E você se lembra que essa fé, ela resiste à indagação dos intelectuais, à perseguição física, psicológica. E ela não é só sua, ela é compartilhada. E além de incluir as pessoas, você discipula ensinando a obedecer tudo aquilo quanto eu vos ensinei, diz Jesus. E ensinar a obedecer não é meramente ensinar um conteúdo, como a gente está fazendo aqui agora, passando um conteúdo. Não, a gente ensina a obedecer também obedecendo. Em alguns capítulos atrás, Jesus conta
uma parte dessa obediência, o que é? Ele conta que um dia a gente vai perguntar para ele quando foi que a gente viu alguém com sede e deu de beber, ou com fome? Quando que a gente viu o Senhor Jesus com sede e te deu de beber? O Senhor Jesus com fome te deu de comer? E Jesus vai responder: toda vez que vocês fizeram isso a um desses meus pequeninos, foi a mim que o fizeram. E então a crise de fé ela pode aparecer, mas toda vez que a gente está em missão, e a gente encontra com água aquele que tem sede, encontra com comida aquele que tem fome, encontra com o evangelho aquele que precisa ser salvo, encontra com um abraço aquele que está precisando de conforto, encontra com um ombro amigo aquele que está chorando. Toda vez que a gente encontra um desses pequeninos em missão, a gente encontra o próprio Jesus ali, e são encontros com Jesus que acontecem sucessivas vezes. Então a crise de fé ela se esvai na medida em que a gente encontra Jesus no caminho. E então Jesus afirma: e eu estarei com vocês por todo sempre. E de fato está. Na medida em que a gente encontra cada um desses pequeninos. É a Jesus que a gente está fazendo. E portanto a gente encontra com ele. Então a crise de fé se esvai. Então, a faculdade pode proporcionar crises de fé? Pode. Mas a gente prepara os nossos filhos para que eles sejam missionários ali. E então eles possam ter a própria história deles para contar. Porque eles são adultos. E então não precisa fazer terrorismo. Se faculdade faz sentido para sua família, para o seu filho, mande, e mande como um missionário. Porque é isso que vai tirá-lo de uma crise de fé. Na faculdade ou fora dela. Esse tipo de discurso é um discurso... Esse tipo de discurso que a gente viu no vídeo do André Valadão, ele é um discurso baseado em medo. E no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor ele lança fora todo o medo. Jesus, em João capítulo 17, nos assegura de que indo a lugares hostis, nós não devemos temer. Porque ele diz: olha, eu não peço que o Senhor os tires deste mundo, mas os livres do mal. E ele orou assim por mim e por você. A oração sacerdotal de João capítulo 17, um trecho dela diz que Jesus está ali orando, ele pede ao Pai que faça isso não apenas pelos discípulos, mas por todos aqueles que receberem a mensagem dos discípulos. Eu e você recebemos a mensagem dos discípulos. Portanto, quando você for para a faculdade, lembre-se, Jesus orou por você. Quer uma oração melhor do que essa? Jesus orou por você. Portanto, não tenha medo. Portanto, não tenha medo. Existe algo de sublime em estar num ambiente como é o ambiente universitário. É ver o tipo de transformação extraordinária que Deus pode promover naquele meio. E o que eu me questiono é se quem tem medo da universidade de fato tem fé. Será que porventura não é essa a crise de fé? Uma fé tão pequena que nem sequer consegue imaginar persistir no ambiente universitário? Quem é que tem crise de fé agora, hein? É assim que eu termino esse vídeo dizendo: dá uma passadinha aqui na descrição, tem links para as minhas redes sociais e, sobretudo, um link para o meu roteiro de estudo teológico. Com ele, a parte cognitiva e racional, eu tenho certeza que você pode preparar para estar na universidade sem nenhum problema. São livros que você pode ler, uma sequência de livros, e eu comento essa sequência de livros e o porquê, num roteiro de estudos que vai custar para você o preço do próximo livro que você compraria. Eu tentei manter bem acessível. E parte da receita desse roteiro é destinada ao sustento de gente que está na faculdade, mas na faculdade de teologia.
gente jovem que foi para o seminário e que precisa de mantenedores, uma parte dessa receita vai para gente assim. É o meu jeito de ajudar, com conhecimento teológico, quem vai equipar os nossos filhos com conhecimento para poder estar na faculdade. Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.